Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus, e nós vamos dar hoje continuidade ao nosso 19º vídeo da leitura do livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. Através da mistura com o complexo autônomo da ânima, o indivíduo entra em estados compulsivos, nos quais diz e faz coisas que não emanam de seu verdadeiro ser, levando a complicações desesperadoras e às vezes trágicas. O ego é desviado de sua postura humana normal, porque a energia psíquica ativou complexos autônomos, fatores do não-ego. Por trás de todas essas perturbações está um fato psíquico, um comportamento coletivo típico, cuja manifestação a psique sempre manteve em uma imagem arquetípica e, portanto, que pode ser reproduzida se necessário. A objetivação e a distinção do ego em relação ao complexo autônomo são de vital importância para o próprio indivíduo e para a integridade de sua relação com a realidade. Se o indivíduo não perceber isso por conta própria, seu entorno imediato sentirá ainda mais o estado de alteração. A necessidade de distinguir a ânima geralmente se torna aguda quando seu efeito com perturbação invade uma relação ou empreendimento vital. O critério para a distinção reside na possibilidade de colocar o próprio julgamento ou o julgamento dos outros acima da compulsão interna. No estado natural simples, isso não acontece. Ao contrário, é natural que se torne idêntico à sua imagem da alma. Por exemplo, muitos casamentos experimentam uma inversão na relação ao longo da vida, onde o homem se torna tão emocional quanto a mulher era no início, ou onde a mulher, com energia masculina, gerencia o negócio em que o homem atua como empregado. De certo modo, isso pode ser totalmente correto, pois o contraponto inconsciente também quer se manifestar na realidade externa. No entanto, há complicações mais trágicas, como quando um homem, que tem filhos adultos, projeta a ânima em uma mulher jovem e, por causa dela, se divorcia, ou quando uma mulher madura, de repente encontra um amante desconhecido e há muito esperado, e vai embora com ele. Da mesma forma, a introjeção do complexo do ânimos pode ser trágica quando uma mulher finalmente descobre a verdade há muito procurada, seja na forma de intuições com caráter revelador, ou na pessoa de algum mestre que prega uma nova doutrina, com a qual a mulher, a partir de então, abençoa ou violenta seus semelhantes, sacrificando todos os sentimentos humanos e toda crítica racional ao monstro da convicção. O caso inverso ocorre com o homem que, devido a envolvimentos e condicionamentos emocionais, a considerações falsas ou experiências emocionais traumáticas retrospectivas, não consegue atingir corretamente sua posição no mundo, como homem, ou completar o trabalho para o qual sua profissão ou talento o destinavam. Em todos esses casos, falta o ethos e o reconhecimento para se libertar do excesso causado pelo complexo autônomo e resistir à mera dinâmica. Portanto, é um sinal de cultura moral e cognitiva que alguém seja capaz de separar seu eu da mistura com a ânima e de adotar uma atitude que trate a realidade interna e externa de maneira justa. Se isso for bem sucedido, e a ânima for vista como um símbolo da atitude a ser adquirida em relação às realidades psíquicas internas, ela adquire uma verdadeira forma, com todas as propriedades de uma personalidade autêntica. Assim, ela assume uma função real como guia e orientadora para a experiência da realidade psíquica, ou, em outras palavras, como meio de expansão da consciência. Os arquétipos da ânima e do ânimos, como todos os arquétipos, é um sistema de prontidão a priori que é ativado por certas condições. Permanece vazio e inconsciente até que uma experiência toque e ative a prontidão latente. Isso geralmente acontece em uma idade em que a pessoa já superou os efeitos das imagens parentais. As imagens parentais não cessam com a infância. Elas são parcialmente transferidas para o entorno, para instituições e princípios, e parcialmente atuam como uma obrigação dentro do sujeito. E sua eficácia persiste até que a pessoa tenha se tornado aproximadamente o que elas representam. Assim, o arquétipo parental torna-se ineficaz e a energia psíquica dá vida a um novo arquétipo, o arquétipo da imagem da alma. Sua ativação geralmente coincide com o início da segunda metade da vida, pois a essa altura já foram feitas adequadas adaptações ao mundo externo e alcançado o possível.
O arquétipo ou complexo da ânima é, portanto, simultaneamente a expressão e o meio para o problema da orientação em relação à realidade e totalidade psíquicas. O funcionamento autônomo da psique foi ativado. A alma é um ser psíquico vivo e autônomo, o que encerra a soberania da consciência do eu. Por isso, o arquétipo, agora operante, assume a forma da imagem da alma. A totalidade do psíquico inclui também aquelas características que, por natureza, permanecem mais ou menos latentes durante a primeira metade da vida, como os traços femininos no homem e os traços masculinos na mulher. O caráter sexual complementar da ânima é o contrário absoluto da personalidade consciente e a forma em que a psique objetiva se apresenta, inicialmente, como não ego e verdadeiramente objetiva. O complexo da ânima é psicologicamente composto por 4 fatores. Primeiro, as próprias características sexuais complementares. Segundo, o sistema de relacionamento, no que o homem é orientado para a imago da mulher e na mulher para a imago do homem. Terceiro, a imagem arquetípica do objeto do sexo oposto, ou seja, resquícios de todas as experiências da linhagem ancestral no sexo oposto. E, finalmente, a forma arquetípica, em que a experiência direta da essência psíquica, masculina ou feminina, tem sido comunicada. A atividade do arquétipo da ânima é um evento de importância fatal, pois é o sinal inevitável de que a segunda metade da vida começou. Se a sombra representava a experiência da oposição na própria personalidade, o encontro com a ânima é o meio e o caminho pelo qual a direção uniforme da vida até então muda. A psique objetiva tornou-se uma realidade inevitável, e a consciência deve, portanto, confrontar-se com ela de forma consequente, considerando a orientação interna tão vital quanto, na primeira metade da vida, a orientação externa. A comparação não é totalmente precisa, pois o desenvolvimento da função de realidade e a atitude em relação ao mundo externo exigiram uma distância da realidade psíquica, que a criança pequena ainda abraça completamente, e o esforço para torná-la o menos ativa possível, em outras palavras, desenvolver uma consciência orientada unicamente para o externo. O encontro com a ânima significa o fim da atitude uniforme. A realidade psíquica só pode ser reconhecida e experimentada como tal se a posição de realidade externa da consciência for igualmente mantida de forma consistente. Não apenas a integridade da personalidade é a condição para a objetivação da imagem da alma, mas também a manutenção da integridade da oposição de realidade em seu estado atual, pois é nisso que a personalidade se colocou voluntariamente e o que ela criou conscientemente. Abandonar isso seria deserção e, pior, uma traição à própria verdade. O encontro com a psique objetiva coloca o indivíduo diante do problema da relação com 2 realidades, a interna e a externa. É um problema de grande gravidade, tanto ético quanto cognitivo. Com a ativação da psique objetiva, o indivíduo está envolvido no aspecto paradoxal do ser psíquico em geral. Qualquer tentativa de solução unilateral e uniforme da problemática chega ao fim. A intensidade da psique objetiva ativada é tão forte que o ego é facilmente capturado por ela. Assim, é estabelecida uma nova unidade, não uma consciência uniforme, mas uma direção, ou, mais precisamente, uma dinâmica uniforme. Para resistir a isso, a consciência é forçada a uma primeira paradoxia, uma atitude paradoxal em relação ao processo autônomo. Ela deve, por um lado, distinguir-se dele e, por outro lado, permitir que ele aconteça. Através dessa atitude, é possível a objetivação do complexo autônomo da imagem da alma. Assim, a oposição da psique objetiva ao ego aparece pela primeira vez de forma clara, pois a ânima não é relativa como a sombra, mas absolutamente complementar à personalidade e à atitude consciente masculina ou feminina em relação ao mundo externo. A objetivação e a incorporação do complexo autônomo são realizadas ao distinguir e personificar o sentimento compulsivo ou a opinião obsessiva do eu e de sua realidade. Isso também revela a natureza ambivalente da psique objetiva, ou melhor,
a coexistência de aspectos opostos que parecem inconciliáveis para a consciência. A ânima do homem aparece complementar sua consciência aberta ao mundo como uma figura interna e oposta, misturando duas personalidades ou tipos femininos em uma forma. Ela tem dois aspectos diferentes, o claro e o escuro, o bom e o mal, sendo ao mesmo tempo sedutora e inspiradora, meio como uma mulher e meio como um ser élfico ou demoníaco. O ânimos da mulher complementar a personalidade feminina que se manifesta em determinadas relações e áreas não tem um aspecto dual, mas múltiplo e variado. Tem uma quantidade indeterminada de figuras e personagens, personificações de princípios e ideias diferentes e, por vezes, opostas, que coexistem e se apresentam como seres humanos e demoníacos. A psique objetiva também pode manifestar intenções próprias, que em alguns casos são completamente opostas à integridade do ego e à sua posição no mundo externo. Esse confronto com as diferentes tendências da psique objetiva força o ego a se engajar com elas. Dependendo do caso, terá que considerar a perspectiva do não-ego, ou levar este a reconhecer a sua própria perspectiva, assim como se faz com uma pessoa real sobre questões importantes. Com a diferença de que o reconhecimento do outro e o diálogo com ele não podem ser conduzidos na linguagem racional habitual, pois o objeto psíquico se expressa apenas através da linguagem simbólica da imaginação e, portanto, transmite sua essência e intenções de forma dramatizada e imagética. As figuras simbólicas não falam e agem na nossa linguagem racional e temporal, mas na linguagem ambígua, simbólica e brilhante do psiquismo, do espírito humano atemporal. Assim, a ânima também tem relação com o espírito do passado e da origem. Ela carrega traços dos próprios antecessores e do povo ao qual se pertence. Mas é também marcada pelo ambiente em que se nasceu, não tanto pelos seus traços visíveis, mas pelas peculiaridades de seu espírito. O melhor exemplo disso são os marcantes traços indígenas na mentalidade dos norte-americanos, especialmente na fenomenologia do seu inconsciente. Interessante. A ânima é uma personalidade, mas não uma entidade individualmente determinada como um homem ou uma mulher reais, mas sim coletiva e geral, e não claramente de qualidade humana. Ela é o contraponto interno à persona e representa, assim como esta, um recorte da psique coletiva. Assim como a persona foi reconhecida como uma figura que resume valores externos gerais, com os quais o ego não é idêntico, mas que usa como um ponto de referência para a realidade dada, a ânima mostra que ela representa sentimentos e ideias do atemporal humano universal. Com a gradual integração da imagem da alma, resulta de todos esses motivos que ela também é, como a persona, um recorte delimitado e um complexo funcional da psique objetiva, por trás do qual ainda existem conteúdos e processos adicionais. Quando a ânima aparece pela primeira vez, ela resume todo o inconsciente coletivo em uma forma e, portanto, exerce uma influência poderosa. Através da relação e do confronto com ela, a ânima é delimitada como um complexo funcional específico, tornando-se assim um ponto de conexão através do qual o ego é confrontado com conteúdos psíquicos adicionais. A ânima transmite de forma simbólica aquelas experiências internas da vida e do espírito que o indivíduo, devido às suas condições de gênero, tipo psicológico e todas as limitações impostas pela existência do mundo externo, não seria capaz de realizar por conta própria. Assim, a ânima não apenas oferece ao homem a experiência imediata do ser feminino, mas também do princípio feminino, ou seja, das possibilidades da vida não diferenciada, abrangente e penetrante em tudo. Enquanto o ânimos aproxima a mulher da experiência do princípio espiritual, onde ainda não é racional e abstrato, mas sim um evento simbólico, uma imagem significativa e a essência original da ideia. Desse modo, a influência da ânima é compensatória à estrutura típica dos gêneros, de forma que o princípio dominante do homem se expressa como uma conquista espiritual e uma distinção formadora da realidade, enquanto a mulher segue o princípio da vida que une tudo.
O resultado do confronto com a ânima é também a possibilidade de diferenciar o princípio complementar à própria estrutura de gênero. Para o homem, a maior atenção ao próximo e consideração das suas próprias condições subjetivas, e para a mulher, uma maior objetividade e abertura ao mundo. Quando a limitação da ânima, como um complexo funcional específico e forma de relação com a psique objetiva, surgem figuras e formas arquetípicas adicionais, expressões simbólicas da experiência humana com o mundo e o espiritual. Pois a psique é o fundamento criador de toda experiência e toda experiência é primordialmente uma imagem psíquica. Assim, gradualmente, por trás da ânima, que personifica o arquétipo da vida, e, em relação peculiar a ela, um outro arquétipo se torna evidente, o velho sábio, o arquétipo do sentido, a personificação do princípio espiritual que fundamenta a psicologia masculina. A ânima adicionou à esfera das ideias racionais do homem uma vida irracional, e a experiência do espírito vivo se personifica agora em uma figura cujo motivo, na história da cultura, é conhecido sob seus aspectos luminosos e sombrios como o sábio, o profeta, o mágico, etc. O espírito vivo é um fenômeno primordial e, assim como a vida, é ao mesmo tempo bom e mal, ou seja, objetivo e indiferente como a natureza. Um princípio, uma dinâmica que é por si mesma. E cabe ao consciente escolher uma postura em relação a ele e traduzir sua sabedoria obscura e eterna para a linguagem do tempo e para a utilidade pessoal. O arquétipo do sentido, ou a personalidade humana, é uma figura que, pelo menos, é tão sedutora e fascinante quanto a ânima, pois a identificação com ela confere ao ego banal um significado e um efeito mágico. Bom, aqui quando ele fala da personalidade humana, ele traz uma nota de rodapé. Vou ler aqui. A vida é um critério da verdade do espírito. Um espírito que arrasta os seres humanos para além de todas as possibilidades de vida e busca apenas realização em si mesmo, é um espírito ilusório, não sem a culpa do ser humano, que tem em suas mãos a capacidade de se entregar ou não. Também em relação a ela, a ânima, a distinção e a manutenção da própria posição são uma necessidade vital. O espírito é um complexo autônomo que pode inundar e arrastar o ego de forma impulsiva e então age apenas de maneira destrutiva. O verdadeiro espiritual é uma atitude consciente em relação às forças impessoais e pressupõe sua integração, mas não sua introjeção. Para a mulher, por trás da figura do ânimos, existe uma personalidade arquetípica feminina, uma incorporação do princípio feminino fundamental, com uma natureza igualmente ambígua, que aparece como mãe terra, mulher sábia, bruxa, sacerdotisa e semelhantes. O confronto com o ânimos adicionou à experiência da mulher uma dimensão de ideias arcaicas e processos significativos, através da qual o arquétipo da vida significativa é configurado. No entanto, isso não é significativo no sentido das intenções humanas e considerações conscientes, mas no sentido da imperturbável objetividade dos processos da vida, da fria e factual verdade da natureza, como ela se reflete na psique. O problema é o mesmo que no caso da personalidade arquetípica masculina. A tentação de se desenvolver em uma sibila, por meio da introjeção do arquétipo do princípio feminino, é grande. Porém, isso destrói a vida real, que se manifesta no ser particular do indivíduo, e não apenas como significado, mas também como existência cotidiana, não apenas como eventos externos, mas também como esforço pessoal em relação às circunstâncias individuais dos outros. O geral e o particular estão em contraste um com o outro. O espírito da humanidade geral e as sempre iguais leis dos acontecimentos se opõem à pessoa individual. A pessoa, no entanto, é ao mesmo tempo isolamento e nivelamento no coletivo da consciência. Em contraste, encontra-se a autonomia da psique objetiva. Através do confronto com ele, a pessoa se torna uma individualidade que se reconecta com as raízes do humano e do espiritual, e ao fazer isso descobre sua singularidade. O choque entre o individual e o geral,
A interpenetração de ambos gera a peculiaridade individual. A relação com o coletivo externo baseia-se nos caminhos formados das funções superiores e no critério existente dos valores válidos. A confrontação com a psique coletiva coloca o indivíduo em uma situação para a qual não existem pressupostos, onde cada passo deve ser explorado, cada pedaço do caminho deve ser encontrado e cada forma deve se formar e se manifestar antes de ser compreendida de alguma forma. Em uma situação onde nenhuma orientação previamente possível funciona, o indivíduo depende totalmente de si mesmo e de seus recursos naturais. Ele deve, portanto, simplificar-se e usar seus instintos, como alguém que se encontra sozinho em uma área completamente deserta, não tocada por qualquer civilização. Tal pessoa procurará entender os perigos e desafios da natureza ao seu redor, o que só conseguirá se confiar em seu próprio entendimento e instinto naturais. Opiniões preconceituosas e hipóteses científicas não ajudam. Opiniões preconceituosas e hipóteses científicas não ajudam, mas podem ser o maior obstáculo para uma compreensão adequada. Em outras palavras, para a autopreservação. Assim, o confronto com a psique coletiva leva o indivíduo a se voltar para seu instinto inato, para aquela percepção psíquica imediata do ambiente, que é a arma e o verdadeiro instrumento do ser humano. No entanto, justamente porque o instinto é a função que foi em grande parte substituída pelos feitos da civilização e tornou-se inconsciente, não se pode apelar para o instinto de forma ilimitada ou direta, pois ele pode simplesmente falhar. As concepções arquetípicas são reflexos das reações instintivas e da percepção imediata de uma situação externa ou interna dada. Elas auxiliam o indivíduo onde seu instinto pessoal enfraquecido falha ou onde ele não está consciente da profundidade e alcance da situação. Os arquétipos são simultaneamente úteis e, devido à sua sobrecarga energética, perigosos. Assim, o indivíduo, por autopreservação, é forçado a confrontar-se com eles e a tomar o que pertence à sua própria vida e à sua singularidade. Com isso, tanto o geral quanto o particular são considerados. O indivíduo está conectado à totalidade psíquica. O processo de individuação tem como objetivo final encontrar o centro da personalidade psíquica total e estabelecer um centro psíquico que não esteja nem na sobrecarga energética da consciência com o ego como centro, nem no processo autônomo e na fascinação pelos processos arquetípicos. Embora o ego possa se diferenciar da personalidade arquetípica, a energia que é ativa é transferida para outro arquétipo, o self, a imagem primordial da totalidade psíquica e, assim, da singularidade individual e sua situação particular, que está entre duas visões de mundo e duas forças de efeito, o externo e o interno. Através da equivalência energética de ambas as forças, elas são relativizadas de um lado e, por outro lado, afetam o ego, de modo que ele não pode se identificar com nenhuma delas nem manter uma posição estática. O que atua a partir de ambos os aspectos da totalidade psíquica é a fonte de constante mudança e nova orientação, uma força motivadora que exige o preenchimento do quadro mais amplo da personalidade que se percebe como eficaz. O arquétipo do self é, como todos os arquétipos, energeticamente carregado e ativo, mas também é apenas um evento interno, se não for integrado pela consciência. O arquétipo do self, como a imagem primordial da totalidade psíquica, contém em si a exigência de sua realização, em outras palavras, da configuração da singularidade individual da vida pessoal e na realidade concreta. Isso coloca o indivíduo diante do problema de não apenas manter a posição de realidade em relação ao processo autônomo, mas de conectar a realidade psíquica com a realidade externa. Como resultado, o centro da problemática se torna a própria individualidade, ou seja, por um lado, a singularidade individual, com a qual se tenta atender às exigências de ambos os lados, e por outro, o efeito específico que os dois aspectos da totalidade psíquica exercem sobre o próprio ser especial. A singularidade individual não pode ser formulada racionalmente, mas apenas experimentada e vivida. Da mesma forma, a totalidade psíquica não pode ser compreendida racionalmente, pois contém a consciência em si mesma.
ela só pode se manifestar simbolicamente e representa no símbolo uma captura figurativa de seu ser, bem como do aspecto que define o caminho individual necessário no momento. Os símbolos do self são, portanto, os mediadores e criadores da individualidade e o instrumento de centralização da personalidade, que não está mais apenas relacionada ao ego e ao processo autônomo, mas à totalidade psíquica. Neste momento, a totalidade psíquica se torna o centro da personalidade e o ego se transforma em um complexo como qualquer outro. O self é a origem e o objetivo da individualidade, é o verdadeiro ser inato. O processo de individuação traz isso à consciência e assim à realização. Como a totalidade psíquica contém o ego, a relação entre o arquétipo do self e o ego só pode ser expressa no símbolo unificador. A função do símbolo unificador é um guia que distribui os vários componentes psíquicos e os integra na consciência. Como a totalidade psíquica é uma grandeza que abrange a consciência individual, ela também não pode ser o objeto imediato fenomenológico com o qual o ego tem uma relação, como as figuras do processo autônomo. Sua aparência como self pode, no entanto, ser uma personalidade em sonhos, quando o aspecto relevante está consciente e assimilável. Mas quando a percepção da totalidade psíquica é objetivada e formada, surgem símbolos mais abstratos de situações nas quais a ordem simétrica e a configuração do centro, bem como as mudanças resultantes, se tornam o problema. Nos símbolos de situações abstratas, uma vez expressa a estrutura psíquica total, então também um certo distanciamento do ego em relação apenas às complicações de relações pessoais e uma relativa não identidade com o estado ou hábito predominante, já que ele é apenas uma posição oposta, sendo que a outra posição também está contida na totalidade psíquica. O self, por exemplo, é simbolizado como o centro de um círculo e um quadrado, expressando-se como o centro virtual da situação psíquica total. Como a relação com o self é o efeito de uma atitude, a totalidade psíquica também aparece como resultado, por exemplo, como uma criança ou um ovo. Sua peculiaridade pode se manifestar como uma roda ou um redemoinho, e sua não identificabilidade com o ego em uma forma não relacionada ao humano, como uma flor ou uma estrela. A indissolubilidade e a estrutura indivisível da individualidade são simbolizadas, por exemplo, como um cristal ou um diamante. A relação do eu com a totalidade psíquica age tanto positivamente quanto negativamente, pois significa o fim da supremacia do querer e decidir puramente subjetivo, e pode levar o indivíduo a situações que ele gostaria de evitar. Além disso, a totalidade psíquica contém não apenas valores, mas também antivalores e oposições, pois senão não seria total. E também é percebida como uma unidade demoníaca perigosa. A psique... tem uma nota de rodapé com relação ao que ele fala sobre o diamante. Dessa frase, a indissolubilidade e a estrutura indivisível da individualidade são simbolizadas, por exemplo, como um cristal ou um diamante. E ele traz uma nota de rodapé referente a isso. Richard William, em Kun-tse, sobre a visão de Kun-tse do I Ching, que, entre parênteses, livro das mutações, diz: todo o surgimento e desaparecimento, todo o vir a ser e transformação, e ocorrem porque imagens simbólicas, imagens significativas aparecem. As imagens como tais são conexões sensoriais que existem atemporal e eternamente além do mundo das aparências. Elas são arquétipos da lei universal. O vir a ser e a mudança surgem apenas porque esses arquétipos, por assim dizer, saem de sua atemporalidade e entram no mundo das aparências. E é através dos portais das oposições polares que eles entram na manifestação. Portanto, Kun-tse diz que o princípio do criativo, entre parênteses yang, e do receptivo, entre parênteses yin, são os portais para transformações. O fechamento dos portais é o receptivo,
A abertura dos portais é o criativo. Um fechamento e a abertura causa a mudança. Que isso vai e venha sem se esgotar, isso é o que age. O que aparece são as imagens. O que ganha forma são as coisas. Para compreendê-las e utilizá-las são necessários métodos. Tornar o vir e o ir úteis para que todos os seres humanos possam utilizá-los. É o divino. Kun Tse Confúcio. A psique só pode ser experimentada como imagem. Tudo o que é novo aparece sempre primeiro na imaginação, como uma imagem de fantasia. E da mesma forma, tudo o que vai além da consciência momentânea e da compreensão racional só pode ser inicialmente percebido e experimentado como imagem. As imagens psíquicas são tão reais e objetivas quanto qualquer fator do mundo exterior. Reais porque têm efeito, e objetivas porque não vêm do eu, mas da totalidade da psique. O reconhecimento consciente e a realização da totalidade psíquica, a realização do self, são a tarefa e o objetivo da segunda metade da vida. Ela proporciona ao ser humano toda a experiência primordial da vida e do espírito, da qual ele necessita para o pleno ser, e assim também a experiência primordial do seu próprio ser interno, que é tão paradoxal quanto tudo o que é psíquico. É a singularidade da experiência momentânea e, ao mesmo tempo, o pertencimento a algo mais amplo e abrangente, que também é comum a todos os seres humanos. Esta qualidade da individualidade é sua dimensão profunda. Enquanto o eixo vertical é representado pelo exterior e o interior objetivamente dado, através do qual uma posição relativa é criada, o eixo horizontal pode ser comparado com a mudança temporal, na qual o ego se move continuamente ao considerar as posições opostas. Todos esses paradoxos, ou melhor, correlações, mantêm e renovam o fluxo energético do processo vital e transformam o eu de acordo com a função autorreguladora da psique. Com a avançada idade, a importância energética do mundo exterior diminui constantemente e o psíquico assume cada vez mais o primeiro plano. O ciclo da vida humana parece se fechar à medida que a pessoa se aproxima novamente daquele estado de unicidade com o coletivo psíquico do qual ela emergiu laboriosamente na infância. Na etapa da vida da velhice, a lei e a realidade psíquicas tornam-se particularmente evidentes. A vida psíquica não busca apenas desenvolvimento de expansão, mas também declínio e morte, pois esse é o destino humano. A psique está ciente disso e tende a isso, mesmo que a consciência não queira ou não saiba disso. A lei psíquica vê a morte como objetivo da segunda metade da vida e possui imagens arquetípicas que acompanham o ser humano nesse caminho, dando-lhe direção e sentido. É essencial que o ser humano se confronte conscientemente com o problema da morte. No entanto, a morte é uma experiência que o indivíduo só vive uma vez e que na vida pessoal não tem comparações ou pressupostos. A humanidade passou pela experiência da morte inúmeras vezes e, portanto, ela está impregnada na psique coletiva. O consensus gentium tem concepções pronunciadas sobre a morte, que se expressaram de maneira semelhante em todas as grandes religiões da Terra. Na verdade, pode-se até afirmar que a maioria dessas religiões são sistemas complexos de preparação para a morte, de tal forma que a vida, na realidade, nada mais é do que uma preparação para o objetivo final, a morte. Em qualquer caso, a experiência prova que as religiões não são explicações conscientes, mas são originadas da vida natural da alma inconsciente e expressam isso de alguma forma adequada. É por isso que sua disseminação universal e seu único impacto histórico sobre a humanidade são explicáveis. Um impacto tão grande seria incompreensível se os símbolos religiosos não fossem, no mínimo, verdades naturais psicológicas. Bom, então vamos parar por aqui esse vídeo. E o 20º vídeo, nós começamos com a preparação necessária para a morte. A gente se vê já já.